Olá, tudo bem? Catedral Cast começando mais uma vez, chegando aí até você mais um episódio tão especial, a gente poder estar aqui, bater uma conversa, bater um papo. É sempre muito rico poder sentar à mesa e poder conversar com você que está aí, que nos ouve, né? Com a Alessandra que está aqui na mesa, nossa parceira de podcast. E hoje um tema muito especial, um tema legal, um tema que está na moda há muito tempo, muito tempo. Você que está aí já sabe qual é. A culpa é do meu temperamento, né? Vamos conversar sobre temperamentos, Alessandra? Vamos, depende do seu temperamento. Qual o seu temperamento? Qual o seu temperamento hoje? Pra gente poder definir se a culpa é ou não dele, né? Mas antes de começar esse bate-papo legal, eu quero lembrar você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever, curtir esse vídeo, comentar aqui, enviar suas dúvidas. A Alessandra vai responder suas dúvidas aqui. Ó. A Alessandra responde. Vai. Enviar para a gente uns comentários, feedbacks. É sempre muito especial perceber como essa mensagem está chegando até você aí. Ale, vamos lá. A culpa é do meu temperamento. O que são os temperamentos, Ale? Acho que para a gente começar definindo alguma coisa, um caminho, uma rota, e depois nós vamos abrindo aí algumas portas aí. Beleza. Então, você falou, né, que está na moda, a questão dos temperamentos está na moda há uns 2.500 anos, né? É uma moda que, tipo assim, não sai. Não sai. O que acontece? Temperamento é um dos componentes da nossa personalidade. Dois, né? Se a gente for pensar que a vida seria como uma peça teatral, imagina só, te dão um personagem e te dão um perfil desse personagem. Então, te dizem a intensidade que esse personagem vai se apresentar, né? De que forma que ele funciona, de que forma que ele sente, de que forma que ele reage. Então, o nosso temperamento, ele funcionaria como uma espécie de lente, tá? Como se existissem 4 tipos diferentes de lente que fazem com que as pessoas vejam o mundo, percebam o mundo de acordo com aquela lente. O mundo continua sendo o mesmo. A percepção de mundo é que muda de pessoa para pessoa, dependendo da lente que ela está usando. Que faça com que a pessoa tenha essa experiência diante dessa percepção e ela dê uma resposta em função dessa percepção de mundo que ela tem. Então, por exemplo, se alguém usa uma lente cor-de-rosa, ela vai ver o mundo todo arroseado, entendeu? Ela vai ter essa experiência do mundo, né, em cor-de-rosa, ela percebe, ela tem essa experiência e ela responde a esse mundo cor-de-rosa. Se você tem uma lente que te apresenta um mundo em escala de cinza, você tem a percepção do mundo em escala de cinza, você nem tem conhecimento de que é possível ver de uma outra forma. E você também responde ao mundo em escala de cinza, de uma forma um pouco mais rígida, um pouco mais ríspida. Se você vê o mundo com uma lente esverdeada, você percebe o mundo dessa forma, você tem a tua experiência de mundo e você reage ao mundo também dessa forma. Então, a gente vai ter aí 4 temperamentos, que seriam como se fossem 4 lentes diferentes, através das quais cada um deles tem essa percepção de mundo, essa experiência de mundo e essa resposta diante dos estímulos que essas pessoas vão recebendo no mundo. E isso é um dado neurobiológico, eu recebo isso geneticamente, desenvolvo, como você definiria isso pra gente? O temperamento, ele não pode ser construído, né? Você consegue perceber em bebês muito pequenos. Não dá para você ensinar, de fora para dentro, né? Você não pode pegar o Benjamin... Já é algo que nasce com a pessoa. Já vem de fábrica, já né? vem de fábrica. É um componente biológico. Seria um componente biológico. Só que assim, crianças muito pequenas, você vai ver de cara, né? Tem aquela criança que chega na festa e fala com todo mundo. Tem aquela criança que chega na festa e não quer falar com ninguém. Tem aquela criança que não chega na festa. E tem aquela criança que você não consegue tirar da festa. Ela quer levar a festa para casa. Só que com o passar do tempo, e isso é muito importante a gente entender sobre temperamentos, na medida em que a gente vai amadurecendo, e o esperado é que as pessoas amadureçam,
tá? E que a gente sempre espera, Sim. você vai aprendendo a controlar essa sua visão de mundo, essa sua percepção de mundo, a sua experiência diante do mundo e, consequentemente, você vai aprendendo, é o esperado, pelo menos, a controlar a sua visão de mundo, a sua percepção de mundo, a sua experiência diante dele, a sua resposta para ele. Então, o legal não seria a pessoa justificar, mas seria ela aprender a modular. Tá? Porque existe uma diferença entre o que eu percebo, mas chega um determinado momento que eu paro e eu penso assim, poxa, eu sou muito exagerada, né? De repente o negócio não é tão assim. E ao invés de eu justificar para todo mundo o meu exagero, apontando o meu temperamento, eu aprendo a modular essa minha percepção exagerada desse temperamento. Beleza. Então, é um dado que vem de fábrica, né? Vem de fábrica. Vem de fábrica. Nós trocamos umas figurinhas no WhatsApp a respeito desse tema e você colocou lá, falando sobre os temperamentos, o signo de crente. Pois é. Signo de crente. Dessa. Gostou, né? Signo de crente, né? Signo de crente. Por que o temperamento, muitas vezes, ele é usado... a gente vai usar aspas aqui, tá, gente? Porque a gente não crê nesse negócio de signo, tá? Acho que tem que ficar muito claro isso, né? Porque que bom, vai que né? a pessoa Vale a pena. interpreta errado aí, né? Entendi. Então, assim, não cremos nisso, não existe esse negócio, mas essa correlação é interessante que a Alê faz. Mas por que você usa essa correlação aí, entre aspas, signo de crente, Alê, do temperamento? Porque o que acontece? Assim como... Para quem, né, crê em signo, para quem valida essa questão do signo, a pessoa fala, ele fez isso porque ele é geminiano. Ah, mas ela tá agindo assim porque ela é ariana. Ah, mas ele deu esse tipo de resposta porque ele, sei lá, é capricorniano, sei lá, né? A pessoa vai e justifica. O signo da pessoa justifica todas as ações, todas as respostas que ela dá. Aí quando você vira crente, né, igual a pessoa virou borboleta, quando você se converte, você passa por um processo de transformação, você começa a entender que você não pode mais colocar os créditos das suas ações, das suas decisões em cima do signo. Porque nós somos regidos por algo infinitamente maior, né? O que nos rege não é o signo. Não tem a ver com o momento em que eu nasço, com a data do meu nascimento, onde estava o Sol, onde estava a Lua, onde estava Marte. Não tem a ver com isso, né? O que passa a reger a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Mas, o que acontece, pastor? As pessoas sempre estão em busca de uma explicação. Por isso que a questão do temperamento vende tanto. Porque o que acontece? Muita coisa faz sentido, cabe dentro dessa caixa. Sabe quando você tem alguma coisa na sua casa, você precisa guardar, mas você não tem nenhum lugar onde caiba? Quando se apresenta a teoria dos temperamentos, passa a caber. Não é que a gente vai descartar, não é que vai jogar fora, não, entendeu? De forma alguma. Só que assim, você não precisa colocar tudo dentro dessa caixa. Você é muito mais que isso. Você é muito mais que um par de sapatos dentro de uma caixa. Vai muito além disso. E aí, o que acontece? Depois dessa experiência da conversão, como as pessoas ainda vivem em busca de uma explicação, elas deixam de explicar através do signo e passam a explicar através do temperamento. Ah, tá. Isso é o signo de crente. É o signo de crente. Mas por que você está assim? Eu estou assim porque eu sou colérico. Mas eu sou melancólico, por isso que eu estou chorando. Isso, eu sou melancólico. Por isso que eu estou meio triste, por isso que eu estou para baixo, por isso que... Quer dizer, e é um pouco de fuga da responsabilidade daquele comportamento também, não é? Porque assim, eu estourei por causa disso, eu fiz isso porque eu tenho esse temperamento assim. Tá explicado, você tem esse temperamento, então por isso que você faz isso. Me soa um pouco de fuga da responsabilidade daquele ato, daquele comportamento, né? Sim. Não só soa, como eu acredito que de fato mas o que acontece? Via de regra, o que é vendido é o seguinte: qual é o seu temperamento? Porque além dos 4 temperamentos, com o passar do tempo foi se abrindo um leque. Então você tem variações. Geralmente você chega até 4 variações ou mais dentro de cada temperamento. E existem várias leituras, né? Comparando os temperamentos a animais, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, comparando os elementos, né? Terra, ar, fogo, né? E água e tudo mais. Faz outras comparações também com algumas com forças da natureza, com pedras e vai fazendo esse tipo de comparação para poder ficar mais fácil. Então,
As explicações, elas vão se difundindo, mas eu acho que muito pouco se fala que você teria controle sobre isso. Você pode controlar o seu temperamento, você pode modelar o seu temperamento, você pode aperfeiçoar o seu temperamento, como a gente pode fazer isso com a nossa personalidade. A gente não está todos os dias buscando ser pessoas melhores, então eu posso buscar aperfeiçoar aquilo que em mim não é tão legal. E como a explicação já foi dada, ninguém quer trabalhar ou gastar energia no processo de mudança, né? Tipo assim, eu já tenho explicação, não vou atrás da transformação. Porque a transformação vai dar trabalho. Para eu aprender a modular essa minha visão, essa minha percepção. Porque, na verdade, todo mundo precisaria dar uma modulada. Todo mundo precisaria dar uma controlada nessa questão. Não é tão rígido assim, então, né? Não é rígido. Não é rígido, assim. Nem então, não é rígido. Você pode aprender a controlar e você pode, inclusive, chegar a um determinado momento onde as pessoas falam, gente, mas ele é colérico mesmo? Sim, ele é colérico, mas é um colérico que aprendeu a se conhecer e se controlar. Mas dentro daquela lente. Né? Então, eu digo assim, eu não gosto muito dessas categorias, confesso para você, não gosto muito. Sanguíneo, colérico, essas coisas. Fleumático. Eu luto contra isso. Então tá. Eu não gosto muito disso. Tá. Mas vamos supor aí que tem lá o colérico, ele vai se transformar num sanguíneo, por exemplo. Ele não se transforma. É isso, dentro da mesma lente. Não, dentro da mesma lente. Dentro da mesma lente. Acho que isso é importante dizer, né? Dentro da mesma lente. As pessoas, elas fazem uma comparação que eu acho que é importante a gente levantar aqui, e está dentro dessa discussão, quando eles falam, por exemplo, de alguns exemplos bíblicos, né? Sim. O próprio Pedro, por exemplo. Né? Sim. O Pedro é um cara que é um alvo de todo mundo, né? Sim. E eles falam, o Pedro antes do batismo com o Espírito Santo, e o Pedro depois com o batismo com o Espírito Santo, ele era um, depois era outro. Eu acho que bom, essa é a minha percepção. O que acontece com Pedro ali, o que a Bíblia nos dá como evidência, é justamente o que você falou. Esse processo de transformação que ele sofre, de modulação que ele sofre, mas é o mesmo Pedro. Pedro. É o mesmo. É o mesmo Pedro, impulsivo, explosivo, é aquele cara que age muito apressadamente e depois vai para a reflexão daquilo que ele faz. Eu não consigo perceber um Pedro mais calminho depois do Espírito Santo. Não. Só que você consegue perceber, sim, evidências do Espírito Santo na vida de Pedro, né? Isso é claro, só você ler o livro de Atos. Mas você tem lá o episódio, por exemplo, depois da experiência com o Espírito Santo, dele resistir a Paulo, né? A Bíblia diz, e a gente sabe que esse resistir a Paulo aí é quase que os dois saem ali no ringue. Resistiu. A gente sabe disso, né? Então... E foi resistir logo a quem, né? Logo a quem. Logo a quem, logo né? a quem. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ficar claro para as pessoas não terem muito essa ideia de que Deus não pode usar a pessoa do jeito que ela se expressa. Né? Sim. Eu tenho que ser outra pessoa, sabe? Eu sou introvertido, eu tenho que ser extrovertido. Eu tenho que ser expansivo, eu tenho que ser, sabe? Às vezes, para mim, essa categoria, ela é muito perigosa para os dois lados. Se por um lado ela é perigosa porque eu acabo me escorando nela, por outro lado ela é muito perigosa porque eu acho que Deus então não pode me usar desse jeito que ele mesmo me criou e que ele mesmo colocou nesse DNA, nessa fábricazinha que vem de fábrica, um dado que ele colocou em mim e que ele vai desenvolver ao longo, como você mesmo disse, o processo de maturidade. Né? Sim, sim. O que acontece, né, pastor, nessa questão da pessoa muitas vezes se escorar, se amparar nessa questão do temperamento e achar que Deus vai usar mais por ele ser mais talentoso, por ter mais aptidão para liderança e tudo mais. Eu vejo que é como se a pessoa, ela
puxasse esse signo de crente mesmo, sabe? De virar e falar da pessoa que ela só vai ser um líder eficaz, um líder bom, um líder de sucesso, se ela está dentro de um determinado temperamento, porque o temperamento não vai conseguir liderar, ou não vai conseguir interagir com as pessoas. Mas, na verdade, todas as pessoas são, né, criadas por Deus, formadas por Deus. Todos nós somos direcionados com talentos muito específicos. Só que eu não vou ter o mesmo que você tem e você não vai ter o mesmo que eu tenho. Ao invés de eu competir e comparar, nós podemos cooperar. De repente, a pessoa que é introvertida, que ela é mais introspectiva, ela pode achar que ela não é tão boa quanto o expansivo, né? Quando aquela pessoa que consegue ser simpaticona. Geralmente acha. Não acha, eu sei disso. Não sei a sua experiência de consultório, mas as conversas que nós temos aqui, em gabinetes, é que o introspectivo, ele não quer ser assim. É um problema ser assim, né? Dizem pra ele que Dizem pra ele que e aí ele não questiona. Ainda. Ah, não. Deus não te deu espírito de timidez. Gente, como se fosse a mesma coisa, né? Como se fosse sinônimo, né? E não é. A gente sabe que não é. Não é por aí. E o que acontece? Eu sempre falo, né, no trabalho clínico, que a introversão não é um defeito, é uma característica. Da mesma forma que a extroversão, por nada. Porque você me salvou agora, eu estava numa crise tremenda pela minha introversão. Então, a introversão, ela não é um defeito, ela é uma característica. Assim como a extroversão não é uma virtude, também é uma característica. E a introversão, ela tem características, ela traz em si, né, elementos que são muito importantes. Tendem a ser pessoas muito confiáveis, tendem a ser pessoas discretas, pessoas ponderadas, sabe? É o tipo de pessoa que tende a não arrumar confusão, porque confusão geralmente gera projeção e ela não quer ficar sob os holofotes, ela prefere ficar mais na dela. Gente, isso é magnífico. Entende? Agora, a extroversão é ruim? Também não é ruim. Ela é maravilhosa, ela viabiliza, né, relações interpessoais, ela viabiliza a questão da comunicação. Só que tanto as relações interpessoais quanto a confiança e o ser discreto, ser comedido, tudo isso é importante. Eu não posso desprezar e eu não posso achar que o introvertido é inferior ao extrovertido. Eu não posso achar que aquela pessoa que fala menos é inferior ao que fala mais. Ou que fala mais é superior de alguma forma. Ou, de repente, aquela pessoa que aparece, né, no púlpito pregando vai ser superior àquele que acolhe as pessoas discretamente na porta da igreja, falando baixinho e, de repente, dando um abraço. Porque ambos têm as suas contribuições a dar. E assim seria com os 4 temperamentos. Todos eles têm as suas contribuições a dar. Não, e é fantástico. É fantástico quando você faz essa reflexão e a gente percebe que o nosso Deus, ele conta com pessoas diferentes no serviço ao reino, né? Ele chama pessoas diferentes, né? O próprio grupo, quando você estava falando, me veio aqui à mente o próprio grupo de Jesus, né? O próprio grupo de Jesus. Tem uns ali que nem aparecem, né? Quem foi Tadeu? Tadeu, Bartolomeu, né? Os caras, eles quase não falam, você não tem uma citação deles, vocês estavam ali no grupo dos 12. E a gente conhece muito o Pedro, tem até a musiquinha, né? Pedro, Tiago, João, no barquinho. E o barquinho. O barquinho é mais citado que Bartolomeu. Pois é. O barquinho é mais citado, né? É verdade. Então, mas é impressionante essa decisão de Jesus, né, do próprio Senhor também, de trabalhar com pessoas diferentes e de como o reino de Deus ele carrega consigo essa característica do diferente. Do diferente, não é o melhor ou o pior, é do diferente. Agora, é claro que esse autoconhecimento ele precisa também me alertar para algumas
questões comportamentais, principalmente, que eu preciso melhorar. Sim. Né? Ele também é um alerta. Sim. Né? Que eu não vou o tempo todo dizer assim, não, eu sou assim porque eu sou desse temperamento. Eu faço isso porque... Aí acho que entra o perigo da história. Sim, né? com Porque é um certeza. alerta também. Porque por exemplo, relação interpessoal é muito importante. Então, a pessoa que é mais introspectiva, ele fica muito bem com ele mesmo. Ele não precisa disso, mas olha como o relacionamento interpessoal, ele me forma, ele me transforma, ele muda, sabe? Então, isso é um alerta para dizer o seguinte, não, eu preciso trabalhar essa área que é um alerta para mim. Sim, isso é muito importante. Só que trabalhar dá trabalho, né? Claro. E se eu tenho uma explicação, às vezes é mais cômodo para a pessoa se apegar à explicação para não precisar trabalhar no processo de transformação. Então, é uma certa preguiça, né? Tá tudo explicado. Porque o que acontece? Pensando nos temperamentos, né? Como essa questão da lente, mas a gente pode pensar também em energia, né? Então, eu vou ter um temperamento que tem muita energia, até eu chegar no quarto temperamento que vai ter muito pouca energia para poder responder. Olha que maduro, que crescimento para uma pessoa que, de repente, ela se identifica com esse primeiro temperamento de ter muita energia, ela ter energia para uma determinada ação e ela decidir não agir. Gente, olha só, né, que domínio próprio. Aí entra os frutos, né, do espírito. Olha que autocontrole essa pessoa não tem. Ela entendendo que, se deixar, eu vou passar como um rolo compressor. Um rolo compressor, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Ela poderia justificar. De maturidade. Muito. Eu até poderia fazer, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E aí vem a questão do controle sobre o temperamento. Eu tenho consciência, eu sei que eu tenho energia para reagir, mas eu decido não reagir. Eu sei que eu tenho energia para fazer, mas eu decido não fazer. Ou então, quem vem lá embaixo, vontade de fazer eu não tenho. Vontade de estar lá eu não tenho, mas eu sei que é importante, então eu vou. Entende que aí a pessoa ela vai modulando, ela vai se conhecendo, ela vai se controlando e ela vai experimentando essa transformação que é tão importante. E tudo isso acontece, né, pastor? Dentro da nossa realidade, o Espírito Santo de Deus, ele nos alimenta. Eu ia te perguntar isso. Isso é um processo de Deus, né? Em nós. Esse processo de maturidade, esse processo de autoconhecimento mesmo, de visão. É um processo de Deus em nós. É um processo. É o Espírito Santo agindo, operando, transformando, né? Sinalizando algumas coisas. Sim. Sabe, quando a palavra fala, né, da necessidade de nós vivermos processos de transformação através do transformai-vos, né, falando sobre a necessidade de renovação da nossa mente, não é para a gente poder ter uma ideia preguiçosa. Não é legal. E, na verdade, isso não deveria ser um lugar só para quem é crente. Na verdade, isso é um lugar para quem está no planeta Terra. Claro. As pessoas precisam passar por processos de transformação. Claro. O tempo todo. É claro que a partir do momento que a gente tem uma experiência de conversão, o nosso processo de transformação não é mais solitário. Eu tenho um grande ajudador. Não está agora só na minha conta, não sou eu sozinha. O Espírito Santo, ele me ajuda. O Espírito Santo me direciona. O Espírito Santo me capacita, ele me habilita para que eu consiga viver essa transformação. Eu não posso olhar para o Espírito Santo como um amuleto. Ele não é um amuleto. O Espírito Santo é a vida, é o ar que eu respiro, é o que realmente me conduz. A partir do momento que eu passo a ter a presença do Espírito Santo, que eu passo a entender, que eu passo a ter intimidade, que eu entendo a relevância do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu vou experimentando essa transformação. E quando eu experimento, a minha visão de mundo muda. A minha lente, ela é trocada. Eu começo a ver com mais clareza. A minha experiência passa a ser uma experiência diferente, a minha percepção passa a ser diferente, a intensidade como eu sinto passa a ser diferente. E, obviamente, a resposta que eu dou também vai ser. E vai ser por conta da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. E é um processo. A gente vai crescendo. É um processo, você citou o exemplo de Pedro, vamos pegar Pedro, todo mundo fala de Pedro mesmo, né? Já está acostumado com isso.
Pedro, ele teve ao lado de Jesus durante o ministério público de Jesus. 3 anos, né? 3 anos. Ele teve lá. E você vê o quanto que ele cresceu após Pentecostes. O quanto que Pedro cresceu. Na verdade, eu acredito que eu vejo o Espírito Santo de Deus sendo maravilhoso, né? Com a questão da ressurreição, né, com o anúncio, né, de falar aos discípulos e a Pedro. Olha, você não está esquecido, Pedro, sabe? Você não deu uma vacilada legal, né? Você vacilou, pisou na bola. Eu sempre gosto de olhar para a Bíblia e pensar assim, se eu tivesse no lugar dele, talvez eu faria a mesma coisa, ou é bem provável que eu faria a mesma coisa. Muito provavelmente. Não é? Eu gosto de olhar para os personagens bíblicos e perceber assim, como é que eu me comportaria diante daquela pressão, diante daquele que ele estava vivendo, né? Com medo, obviamente, todo mundo sendo preso, perseguido, Jesus lá. E aí, como é que eu me comportaria, né? Sim, e para você ver como Deus, ele é tão maravilhoso que ele se importa com como você passa pelas suas experiências. Exatamente. Ele se importa com como você sente, como você pode reagir. Fale aos discípulos, ele não falou nome de um por um. E a Pedro, porque a experiência de Pedro tinha sido uma experiência diferente. Ele tinha motivos para estar se sentindo culpado, desconfortável. Não, e pra gente, eu tô fora. Não, e é o cara é o cara que declarou, eu vou estar contigo até a morte. Eu tô contigo até morrer. A gente tá junto, vamos junto. E aí no primeiro, não. Não, nunca vi. Quem é? Não sei quem não. É. Não sei. Mas só você que não sabe, todo mundo aqui conhece ele? Não, como é que ele é? Não, nunca vi, não. Mas você fala parecido com ele? Não, para com isso. Me deixa. Então, a gente vai vendo o processo de transformação e o quanto que aquele homem não precisou amadurecer para entender isso. Sim. Se ele me cita, se ele faz questão, vou ser orgulhoso, vou aceitar. Eu vou aceitar. Eu não vou ficar de orgulho, eu vou aceitar. A ficha cai, né? Poxa vida. Ainda que a ficha cai. E depois tem aquela caminhada na praia com ele. Sim. Sabe? É interessante esse texto que você citou. Estou me lembrando aqui. Aí chega o João, você lembra dessa história? Chega o João atrás. Ah, sim. O João figuraça, Gente, eu olho para o João como figura mesmo, E o João chega lá atrás e o Pedro fica invocado com o João ali. Aí Jesus vai de novo. Você não entendeu, Pedro? O que eu tenho contigo? Deixa o cara. Desse jeito. Jesus, não sou eu? Não é pra mim? Não era eu. O que ele tá fazendo aqui? O João é uma figura. Tem lugar para todo mundo, Pedro. Tem lugar para todo mundo, entende? São experiências diferentes. E quando a gente começa a ter essa visão, a gente deixa de usar a justificativa, né, foi por causa do meu temperamento. Eu entendo, tipo assim, eu posso me identificar mais com o temperamento e a gente, de fato, pode se identificar mais com um ou com outro temperamento. Mas não para me esconder atrás dele e justificar as minhas ações, mas para eu entender onde eu preciso ser mudado, onde eu preciso ser transformado, em quais áreas eu preciso ser transformado, por conta da identificação. Eu identifico para eu entender onde eu preciso controlar. O que ali tá fora ali, né? Que não corresponde à Bíblia. Que é pecado. Sim. Né? O que é pecado e que não dá para eu ficar me escorando, não dá para eu ficar me justificando por conta de um ou outro, por conta de uma questão ou outra. Então, no que tange a identificação, ok. Né? Nós nos identificamos, ok, válido, mas autoconhecimento. Com um ou com o outro, a gente está se autoconhecendo. Acho que é legal identificar os comportamentos ali e tal, mas não usar isso como uma justificativa, não usar isso como como é que eu posso dizer? Uma explicação para você se esconder atrás disso e até mesmo uma fuga daquela atitude, daquele comportamento. O perigo está nisso. Sim. É isso que nós estamos falando aqui, né? Exatamente. E é isso que muitas vezes nós encontramos por aí. Não, eu faço isso porque sou assim, porque sou assado, porque sou desse jeito. E aí é o ponto final, não é a vírgula. Sim. É o ponto final. Entendeu? A vírgula é o seguinte, não, mas a história continua. Então eu posso mudar, eu posso transformar, eu posso fazer de forma diferente. O que está prejudicando as pessoas, está me prejudicando. Eu posso melhorar. Eu posso melhorar. Na verdade, o que acontece, né, pastor?
ou vão amar ou vão detestar esse podcast. Aí a gente vai ver depois. É verdade. Porque muita gente deve ter aberto lá na expectativa. Pronto, vamos dar um teste de temperamento. Vou descobrir qual é o meu, vou ter certeza absoluta. E aí, de repente, a gente chega, tipo assim, demolindo esse castelo. Porque o que acontece? A identificação vai existir e muito provavelmente quem está assistindo ou conhece ou com muita facilidade no YouTube, na internet você vai encontrar referências. Mas o mais interessante é exatamente pegar essa ideia. Você vai se identificar? Você vai se identificar. Eu me identifico. Eu me identifico. E é legal me identificar para eu entender o que eu preciso mudar. Eu falo, gente, isso é um exagero por conta do temperamento que eu apresento. Então, eu vou modulando isso e não justificando a partir disso. Né? De eu entender, olha, isso eu preciso melhorar em mim. E eu sendo dessa forma é ruim para o outro. E eu tendo essa característica, eu posso desagradar muito o coração de Deus. Porque cada um dos 4 temperamentos pode ter algumas atitudes que entristeçam demais o coração de Deus. Uns pela crueldade, outros pela covardia. Outros pela ausência de noção e imprudência, entende? Então, assim, eu preciso entender quais são os perigos aos quais eu estou exposta e buscar formas para poder me proteger. Eu conheço para isso. Desde quando o pecado entrou no mundo, ele distorceu a obra-prima do Senhor, né? Então, o pecado está aí, ele distorceu e a gente tem que lidar com essa natureza pecaminosa. E eu acho que esse alerta ele tem que existir para a gente parar de ficar fugindo das responsabilidades que nós precisamos assumir diante dos nossos comportamentos e não ficar procurando algum gancho aí para a gente se escorar e dizer assim, não, eu sou assim por causa disso, tudo bem, ok, explicou, mas e agora? O que você faz com isso? Isso aí. Isso aí. Explicou. E você entende que isso não é algo que fica só dentro da igreja. Isso é algo que está na sociedade. Não dá para a pessoa virar e falar assim, mas por que ela fez isso? Ela fez isso porque ela é de Gêmeos. Obrigada pela informação. E agora? Vai fazer o que com isso? Vai ficar assim para sempre? Aí nunca vai melhorar? Não vai ser uma pessoa melhor em hipótese alguma? Vai sempre agir dessa forma? Sempre ser assim? Vai sempre agir dessa forma? Vai sempre continuar se metendo no mesmo tipo de encrenca? E não vai mudar nunca, se ela já sabe disso. Todo mundo que nasce nesse mesmo dia, nessa mesma data, todo mundo é assim. Não existe essa uniformidade. Você tem uma certa maleabilidade. Então, a gente precisa entender que da mesma forma do temperamento. Eu fiz isso porque eu sou fleumático. Tá, obrigado pela informação que você me deu. Agora você vai fazer o quê com isso? Partindo desse princípio, você entende quais são suas fragilidades? Você entende quais são os perigos aos quais você está exposto? E o que você faz para poder se proteger, para poder se defender, para poder melhorar enquanto pessoa e ter uma convivência melhor em sociedade? Porque você pode ser um fleumático, usando o título que as pessoas entendem e reconhecem, mas você pode ser um péssimo ou você pode ser uma versão muito melhorada, sabe? 3.0. Você pode melhorar muito ou você pode continuar aí rodando nesse modo que você tá, que é péssimo para você e péssimo para quem convive com você. Ok. Muito bem. É isso aí. É isso aí. E aí, o que você achou? Coloca aqui pra gente nos comentários, dá um feedback pra gente dessa conversa, desse bate-papo. Olha, esquecemos de alguma coisa? Algo que você estava em mente para falar, deixamos de lado, não abordamos? Só aquele teste de temperamento, para mandar para as pessoas, deixar aqui. Sim. Brincadeira. Todo mundo já fez. O pessoal já sabe, né? O pessoal já sabe qual é o temperamento de base, qual é o segundo temperamento, auxiliar. O pessoal já sabe tudo. Obrigado mais uma vez, Ale, pela conversa, por esse bate-papo tão edificante. E se edificou você, se fez sentido para você, se você conseguiu absorver, crescer com isso, mande para alguém, compartilhe essa conversa com mais alguém, porque certamente se edificou você, vai edificar também outra pessoa, tá bom? Deixa eu falar aqui também para você não deixar de acessar os episódios anteriores. Aqui tivemos
episódios riquíssimos de alguns convidados que nós recebemos aqui. Então, né, no episódio anterior tivemos aí o pastor Carlito, pastora Leila, tem o Reuel, tem a pastora Laura, tem o Vitor aqui, ó, que participou do podcast, que está aí por trás das câmeras. Não deixa de acessar esses últimos episódios que estão fantásticos, um conteúdo riquíssimo e certamente vai abençoar muito a sua vida também, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.